Vamos começar por trabalho e educação. Primeiro são atividades especificamente humanas para o Saviani. Ele vai falar isso a partir de fundamentos históricos e ontológicos. Históricos porque são processos produzidos e desenvolvidos ao longo do tempo. Ontológicos porque o resultado desses processos é o próprio ser. Bom, para falar de trabalho e educação, concepção de ser humano, a gente chegar lá no trabalho como princípio educativo, vamos começar pensando em definições de ser humano que já existiram. Algumas famosas como a do Aristóteles, o animal racional. Racionalidade é o atributo humano essencial, o pensar, o contemplar. Logo, trabalho e educação não são essenciais, são atributos acidentais. Para Aristóteles, por exemplo, o trabalho não é digno dos homens livres. Trabalho é coisa dos escravos. Pegando outro pensador, Henri Bergson, o que criou o conceito de homo faber. A característica do ser humano é que ele é capaz de fabricar objetos artificiais, sobretudo ferramentas para fazer ferramentas, e diversificar ao infinito a fabricação dessas ferramentas. Existem outras definições. O animal simbólico, o animal que fala, o animal político, o homem não é senão sua alma, é apenas corpo, substância composta de dois elementos incompletos e complementares, corpo e alma. E, enfim, o problema para o Saviani, uma definição de ser humano, uma definição especulativa e metafísica. E a proposta dele é partir das condições efetivas, das condições reais. A proposta não só dele, a proposta que ele está defendendo também. E aí vamos pensar no surgimento do ser humano. Para existir, o ser humano é obrigado a produzir sua própria vida. Estamos no campo do materialismo histórico. O homem se diferencia propriamente dos animais a partir do momento em que começa a produzir seus meios de vida. Produzir seus meios de vida. Então, é um ato de agir sobre a natureza, transformando a natureza em função das necessidades humanas. E é isso que vai se definir no materialismo histórico como trabalho. Logo, a essência do ser humano é o trabalho. É agir, é transformar a natureza em função das suas necessidades. É produzir seus meios de existência. A essência do ser humano é produzida pelos próprios seres humanos. O que o ser humano é pelo trabalho. Consequência que o ser humano não nasce ser humano, ele se forma assim. Não nasce sabendo produzir-se como ser humano. Necessita aprender a ser humano. Precisa aprender a produzir sua própria existência. Quer dizer que a produção do ser humano é ao mesmo tempo a formação do ser humano. Isto é um processo educativo. Nesse ponto de partida, a relação entre o trabalho e a educação é de identidade. Não existe diferenciação entre trabalho e educação. Ao mesmo tempo que se produz, se forma. Os seres humanos aprendiam a produzir sua existência no próprio ato de produzi-la. Aprendiam a trabalhar, trabalhando. Então a expressão educação é vida era uma verdade prática nessa origem remota. Educação é vida. Depois, muitos séculos mais tarde, a gente vai ter a ideia de que educação é preparação para a vida. Mas nessa época, o Saviani está defendendo educação é vida. E, de certa forma, ele quer voltar a essa proposta. Bom, então vamos fazer um resgate histórico de por que uma separação entre trabalho e educação, já que na origem eram integrados, eram sinônimos, eram uma identidade, Bom, separação entre trabalho e educação. Desenvolvimento da produção conduziu à divisão do trabalho. Vamos começar pela apropriação privada da terra. Principal meio de produção, divisão dos homens em classes. Que provoca também uma divisão na educação. Uma educação para a classe proprietária, uma educação para a classe não proprietária. Da classe proprietária vem o nome escola, derivada de ócio. Principalmente uma formação para intelectuais, enquanto a classe não proprietária é uma formação para escravos, depois para trabalhadores braçais, que coincide com o próprio processo de trabalho. Bom, essa divisão dos homens em classes, ela consumou a separação entre educação e trabalho. Vou deixar o meu esquema para vocês, mas pode ver que algumas citações do próprio Saviani, por exemplo, estou deixando um pouquinho de lado para não fugir do cerne que eu quero. Então, divisão dos homens em classes consumou a separação entre educação e trabalho. O modo como se organiza o processo de produção, como produzimos os meios de vida, permitiu a organização da escola como espaços separados da produção. Da relação entre o trabalho e a educação se manifesta a forma de separação entre escola e produção, que vai se refletir
na divisão histórica entre trabalho manual e trabalho intelectual. Você já percebeu que vai existir uma escola para trabalhos manuais e uma escola para trabalhos intelectuais. Isso se intensifica, segundo Saviani, na sociedade de mercado. Pensa em maquinário, trabalho intelectual materializado. Simplifica os ofícios, reduz as necessidades de qualificação, executa parte das funções manuais. A gente está passando por um dissociamento de ingredientes intelectuais e manuais e uma nova organização das relações sociais. Uma dominância da indústria na produção, uma dominância da cidade na estrutura social. A máquina viabiliza a materialização das funções intelectuais no processo produtivo. E a escola é a via para se objetivar a generalização das funções intelectuais na sociedade. É o momento de universalização da escola, para promover a socialização dos indivíduos nas formas de convivências próprias da sociedade moderna. E a Revolução Industrial pôs em questão a separação entre instrução e trabalho produtivo, forçando a escola a ligar-se de alguma maneira ao mundo da produção. Temos a divisão dos seres humanos, dos homens, em dois grandes campos: profissões intelectuais, profissões manuais. Então, a profissão intelectual vai estar ligada a uma escola de ciências e humanidades, as profissões manuais a escolas profissionais. E aqui a gente tem, nas escolas de ciências e humanidades, um domínio teórico amplo a fim de preparar as elites e representantes das classes dirigentes para atuar nos diferentes setores da sociedade. Nas escolas profissionais, estamos preocupados com a formação prática limitada à execução de tarefas, mais ou menos delimitadas, sem a necessidade do domínio dos respectivos fundamentos teóricos. Aí Saviani vai propor uma conciliação entre trabalho e educação, tendo como princípio educativo o trabalho. No ensino médio, isso vai significar recuperar a relação entre conhecimento e prática do trabalho. Como? Aqui uma citação do próprio Saviani: explicitar como conhecimento, objeto específico do processo de ensino, como a ciência, potência espiritual, se converte em potência material no processo de produção, envolvendo o domínio teórico e prático sobre o modo como o saber se articula com o processo produtivo. Dou um exemplo. Pensa no trabalho prático com madeira e metal, aplicando os fundamentos de diversificadas técnicas de produção e compreendendo como as ciências e seus princípios são aplicados ao processo produtivo. Por exemplo, aprendendo na física da química questões sobre densidade, ductibilidade, resistência dos materiais, geração de novos produtos. Então você não aprende só o trabalho prático da madeira e metal, mas aprende também ele como aplicação dos fundamentos das técnicas de produção e das ciências envolvidas com essas técnicas de produção. Nessa proposta de conciliação de trabalho e educação, Saviani propõe o conceito de politecnia, que outros autores vão dar outros nomes, como educação tecnológica. E para o Saviani, a definição de politecnia é a especialização como domínio dos fundamentos científicos nas diferentes técnicas utilizadas na produção moderna. É uma formação geral necessária para todos. Não importa se elite ou proletariado. Formação geral necessária para todos, que exige uma escola ativa e criativa para a autonomia do educando. Essa ideia de politecnia é radicalmente diferente da ideia de ensino médio profissionalizante. O ensino médio profissionalizante, para Saviani, visa o adestramento em uma determinada habilidade, sem o conhecimento dos fundamentos dessa habilidade e menos ainda da articulação dessa habilidade com o conjunto do processo produtivo. Então, em vez de abandonar o desenvolvimento cultural dos trabalhadores, o que fazia o ensino médio profissionalizante, a um processo difuso, a ideia de politecnia trata de organizar esse processo de produção. Pode pensar que é uma educação que possibilita a compreensão dos princípios científicos e tecnológicos e históricos da produção moderna, de modo que o estudante possa realizar a escolha que ele quiser, e assim participar em igualdade de condições da discussão dos problemas que afetam toda a sociedade. Essa é a problemática central do marxismo. É pensar em se passar do reino da necessidade para o reino da liberdade. E aí, reino da liberdade como desenvolvimento das capacidades humanas como fim em si mesmo. Então, desenvolver as capacidades humanas do educando para que ele possa escolher aquilo que ele entender como melhor e não aprender apenas uma habilidade para executar um trabalho. Fechamos com isso o trabalho e a educação
Vou falar um pouco sobre currículo integrado e concepção de ensino médio integrado no próximo vídeo.